Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre unidades de conservação. As unidades de conservação são unidades, pessoal, que a gente chama de conservação, são áreas naturais aí passíveis, no caso, de proteção, que nós protegemos ela para evitar que elas estejam aí sendo degradadas as suas áreas, o degradado meio ambiente. Então essas áreas de proteção de conservação, elas vão ter essa devida reação. Então, ou seja, tem uma unidade, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que ela é protegida por essa lei 9.985, de 18 de julho de 2000, aonde se estabeleceu aí, no caso, essas unidades de conservação, que tem aí, no caso, relevância para o meio ambiente, levando em consideração diversos efeitos. Os efeitos aí, no caso, relacionados, eu estou tentando tirar esse negócio aqui, mas está difícil. Tem os seus efeitos relacionados aí ao uso racional desses recursos, oferecendo, no caso, o desenvolvimento dessa área ou a sua proteção total. Tá? Então, ou seja, isso depende da atividade econômica que pode exercer, algumas não podem. Então, a gente tem o quê? No Brasil inteiro nós temos essas áreas que têm grandes relevâncias, por exemplo, os parques nacionais, temos os parques estaduais, os parques municipais. Só que, no caso, a lei federal, ela protege o quê? Esses parques, os parques nacionais, reservas biológicas nacionais, parques estaduais, reservas biológicas estaduais, no caso, parque ecológico estadual e parques florestais estaduais. Então, ou seja, a lei ela vai permear em torno do quê? Dessa proteção, tá bom? Com isso aqui a gente pode ver até nesse mapa aí, essas parques nacionais, olha o tanto de parques, você pode ver que os maiores aí são os parques nacionais e os parques estaduais aí no caso, que são áreas bem protegidas, pessoal? Como é que a gente pensa um pouquinho sobre elas? A gente pode falar sobre unidade de conservação, então tem a unidade de proteção integral, no caso aqui, essa de integral significa o quê? Que a integralidade dela é protegida, não pode fazer muitas coisas nela, inclusive não pode ter exploração econômica, não pode ter pessoas morando, São áreas mesmo bem protegidas, como estação ecológica, reserva biológica, no caso pode ter um animal em processo de extinção, é um animal endêmico, que são animais, ou seja, que só encontra naquela região, Então, ou seja, aí o pessoal cuida daquela área para que ela não seja explorada pela agricultura, nem por madeireiras, por nada. Ou seja, são áreas estritamente proibidas, qualquer tipo de utilização. Parque nacional, monumento natural, no caso, por exemplo, uma catarata, uma cachoeira muito chique, uma pedra, uma montanha que tem uma relevância histórica. E o refúgio da vida silvestre, o refúgio da vida silvestre também. Agora, unidades de uso sustentável é onde eu tenho o quê? A sustentabilidade do uso dela, mais racional, onde eu posso fazer exploração, por exemplo, da macaúba, do coco-babaçu, da piaçava, do açaí, coletar baru, coletar coisas daquela área que eu não vou causar, o capim dourado aqui no Tocantins, que eu não vou causar problema ambiental. Não é explorar com gado, com plantação, com cultura que vai destruir para plantar, não. São uso sustentável, proteção sustentável. Eu tenho área de proteção ambiental, que no caso eu posso fazer essa exploração, floresta nacional, que eu posso utilizar os recursos dessa floresta, quebradora de coco ali do norte do nosso estado, tem os coletores de açaí, de várias coisas, pessoal? Área de relevante interesse ecológico é uma área que eu posso ter moradias, pode ter ali, mas eu tenho que ter uma proteção. Reserva extrativista, aqui nós podemos falar sobre Chico Mendes, que foi um dos grandes ambientalistas aí que lutou para a criação das reservas extrativistas ali na Amazônia. Então, o que acontece, pessoal? É uma reserva onde eu dou a chance para o pequeno chacareiro a pegar aquilo ali. Ou seja, ele pode ter 2, 3 gados de gado, ele, bem pouquinho, é só mesmo para sobrevivência. Ou seja, eu vivo do extrativismo, eu coleto algo da mata e sobrevivo daquilo, entendeu? Bem pouquinho, não pode ser algo assim que seja exploratório e destrutivo da floresta, tá?
reserva de fauna, né, uma reserva onde eu proteja aquela fauna específica, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Então são áreas aí protegidas que, no caso, eu vou dividir em proteção integral e uso sustentável desse material. Beleza, pessoal? Por exemplo, a unidade de preservação integral, ela tem um intuito aí de preservação total, né, do conteúdo biológico dela aí. No caso, o uso do recurso dela só se for de forma indireta, que na verdade não dá para trabalhar muito, né? Então não envolve nenhum tipo de consumo, no caso na proteção integral, não pode ter nenhum tipo de consumo nem de coleta, tá bom? Eu posso usar ela para lazer ou recreação, no caso assim, só para ir ver uma cachoeira, ver um lago bonito, alguma coisa assim, pesquisa científica, inclusive tem uma aqui no Tocantins que só para pesquisa científica, nem para visitação ela é permitida. E educação ambiental, fazer trilhas de proteção só educativas, mas com profissionais da área, tá bom? Por exemplo, Estação Ecológica da Serra das Araras, Reserva Biológica do Pantanal, Parque Nacional Pico da Neblina, no Rio São Francisco, Gruta Azul do Mato Grosso do Sul, algumas que nós podemos falar aí. E temos também a unidade de uso sustentável, que admite, no caso, a presença humana, que eu falei para vocês, consumo e coleta. Então, ou seja, é uma área aí, no caso, onde eu vou explorar de forma sustentável. Pessoal, a sustentabilidade é quando eu sustento o meio ambiente e tiro dele recursos sem degradar. Tem como fazer esse uso racional? É possível, mas é caro, não é barato. Né? Então, ou seja, para preservar o meio ambiente é muito caro, é difícil, envolve um grande processo. Então, ou seja, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável tem que partir também de legislações, de leis do governo, né? Tem que partir aí do querer também das empresas e utilizar os recursos naturais de forma que sustente aí a proteção integral, a quantitativo aí da fauna, da flora e dos seres vivos que ali permeiam aquela área, né? Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, eu tenho que falar também sobre um carro elétrico, né? Sobre andar mais de bicicleta e menos de carro, moto, para evitar o consumo de gasolina. Isso tudo é tentar desenvolver o meio ambiente sustentável, né? No caso aqui, eu vou deixar de produzir? Foi o que a gente conversou. Eu vou deixar de produzir? Não, mas eu posso criar filtros que tenham o quê? Uma diminuição na emissão de resíduos. Então, ou seja, eu estou investindo em desenvolvimento sustentável. Ou então utilizar recursos naturais de forma sustentável, que é difícil, porque ele não gera tanta lucratividade como gera, por exemplo, uma plantação de milho, de arroz, de feijão, de soja, na verdade. Então, ou seja, a pessoa vai ter uma vida menor, né, com menos recursos, mas com a qualidade de vida bem excessiva aí, né, que no caso desenvolvendo melhor aí o meio ambiente. Belezinha, pessoal? Então eu vou passar para vocês agora algumas atividades lá na plataforma para você fazer pesquisas relacionadas a essa área, beleza? Vai lá na plataforma Google Classroom agora que vai ter as pesquisas para você responder por lá. E por lá eu vou lançar sua nota, beleza? Vamos lá então.